Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Estou gravando a minha análise do mercado americano e da abertura do mercado brasileiro. Minha análise contempla 4 ativos negociados na Active Trades, uma corretora certificada na CVM e com sede em Florianópolis. A inscrição você pode fazer pelo link que está na descrição do vídeo. Hoje, para você operar na CVM, através de uma corretora credenciada, operar mercados internacionais, você pode operar o ativo dólar americano com o ien japonês. Você pode operar isso aqui em uma fração de 1/100º de contrato, o que diminui muito o seu risco e torna a sua operação mais segura. Lembre-se que para negociar contratos por diferença e derivativos, você corre o risco de perder todo o seu capital. Procura um agente autônomo de investimento, procura uma corretora credenciada na CVM. No caso da moeda japonesa, ela volta a perder para o mercado americano em termos de valor, ou seja, para o dólar americano. Aqui nós havíamos precificado um nível de entendimento para essa desvalorização frente à manutenção da política de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano. O discurso de Jerome Powell é aguardado eminentemente como uma nova e constante pressão sobre a economia americana e a economia mundial, por consequente, em termos de redução de preços e controle de inflação. Em relação ao principal ativo, principal commodity do grupo de energia, petróleo e gás, que pressionou a inflação ultimamente, há uma estabilidade, ou seja, não há mais a aceleração, estabilidade no termo que não há mais aceleração. Essa inflação começa a dar sinal de que não vai crescer tanto, ou seja, há um interesse, no modo geral, de se conter esses preços, e a política de juros está conseguindo fazer isso. E a moeda japonesa está refletindo essa situação, porque lá no Japão o juro é menor do que nos Estados Unidos. Bem, aqui houve uma tentativa de recuperação do ativo japonês. Em relação aos ativos japoneses, de empresas japonesas, também houve essa tentativa. Há um crescimento de interesse pelos ativos e uma busca de novos preços. Os índices de bolsa estão respondendo com isso, porém a moeda continua desvalorizada em função dos juros negativos no Japão, juros baixos. No caso da moeda brasileira, um outro ativo que está presente na Active Trades é o mini dólar de setembro de 22, reflete o contrato futuro do dólar na B3. Esse contrato futuro mostrou a mesma trajetória do ien japonês, ou seja, interesse por países com juro alto, juros favoráveis em relação ao juro americano, refletiu no nosso ativo de empresas brasileiras buscando valor, acompanhando o ISE 500, porém agora chegou-se num ponto em que há um choque de realidade, ou seja, haverá interesse dos operadores novamente nesses ativos de risco, ou seja, colocar dinheiro em moedas que estão pagando juro mais alto, devido a iminente aumento ainda das taxas de juro americana, conforme poderá se ouvir, no discurso de Powell. Bem, esse interesse demonstra que o nosso contrato, já indo para o vencimento, ou seja, faltando 7 dias para o vencimento, vem para um ponto de estabilidade. Nesse caso aqui, uma estabilidade que demonstrou uma aceleração de valorização, um pullback e uma aceleração iminente. Agora está em sentido contrário, fazendo essa mesma movimentação para se tornar uma moeda equilibrada. Nesse caso, contribui o Banco Central com o swap cambial, ou seja, uma tentativa de dar àqueles que não tiveram as melhores posições em dólares, trocarem esses ativos por ativos em juro, ou vice-versa, quem está em juro trocar por ativo em dólar. Essa injeção de liquidez, ou seja, essa maneira de colocar dólar disponível até o vencimento do contrato, permite que o investidor que está fazendo a sua
composição de recursos e dívidas e remuneração de capital, busque um equilíbrio. Então, a tentativa de buscar esse equilíbrio pode vir até o final do mês com essa possibilidade de fazer swap cambial. Bem, então aqui, nesse caso, havendo interesse e havendo mais oferta, o swap cambial poderá trazer a essa valorização do real, ou seja, uma busca pela moeda, no sentido de que uma busca pela venda da moeda, no sentido de que você pode obter mais juros em papéis do Banco Central. Então aqui está uma métrica, essa métrica foi testada aqui, então nós vamos dar a ela uma conotação nesse gap, certo? Nesse gap, e essa mínima, ou seja, o vencimento, o rompimento dessa mínima. Então aqui está o nível de interesse e aqui um rompimento de 1/3, 2/3. Então vamos fazer um desenho e vamos colocar uma métrica nisso. Aqui tem uma oscilação, uma volatilidade, ou seja, a partir do momento que houve o gap, houve uma oscilação e essa oscilação teve um ponto máximo. Então esse é o cenário que pode ser obtido até o final do mês, caso o swap seja a busca do investidor, ou seja, ele se desfazer de dólares para ir atrás do contrato de juro até o vencimento do mês. E ao fazer a rolagem desse momento mais líquido, contrato mais líquido para o contrato do próximo mês, voltar a ter interesse na moeda, no sentido que ela pode dar retornos especulativos devido à aproximação cada vez maior aproximação cada vez mais da eleição brasileira. Então, essa métrica de volatilidade e essa métrica que está com essa linha de tendência de baixa sendo definida, coloca um cenário de busca de volatilidade ou fuga de volatilidade, ou seja, ao fazer o swap você foge da volatilidade, ao voltar para o dólar você busca a volatilidade. Então está aí a moeda brasileira, como é que ela está evoluindo. No caso da Bolsa Brasileira, ela busca uma métrica que já está aí mensurada nesse gráfico já há algum tempo. Aqui uma flagrante linha de tendência de alta que foi superada. Nessa ocasião nós mencionamos bem isso. Dei a ela uma métrica, vou fazer novamente essa métrica aqui. Essa métrica envolvia essa posição. Essa métrica já está precificada dentro de um padrão de comportamento dos investidores. Aqui eu vou colocá-la exatamente no ponto para que não fique dúvida a esse respeito. Essa métrica está equacionada dentro desse ponto de... Aqui no caso está um ponto de singularidade. Esse ponto de singularidade foi perfeitamente atingido. E aqui uma outra métrica, vamos dar aqui a ela, demonstrando a maneira com que o investidor olha para esse ativo. Então, nessa ocasião, suplantando um desses níveis, haveria a busca de um novo nível. O investidor fica atento a essa movimentação e volta a buscar um nível de negociação que lhe permita um certo conforto de negociação. Esse nível, que pode ser agora um nível de redundância, vamos modificar para cá. Aqui está a redundância, muito próximo, né? Vou colocar uma resultante dessa redundância. Ele já esteve muito próximo disso e poderá caminhar nesse sentido imediatamente, conforme nós estamos aguardando ainda a manifestação do discurso do titular do Federal Reserve. Bem, essa primeira retração
Nesse caso aqui, podemos dar a ela essa conotação de que aqui houve uma volatilidade pequena, então a resultante central dela passa por esse ponto, porém ela oscilou para cá, ela oscilou para cá, ela oscilou para lá e agora ela está oscilando para cá. Essa resultante, no caso, ainda é uma resultante de níveis mais altos de valores, ou seja, retorno ao topo. Então aqui está uma maneira de verificar esse cenário dentro dessa métrica que eu utilizo sempre. Então aqui está a maneira com que ele está apontando para esse cenário. Esse espaço percorrido poderá ser retraído ou esse mesmo espaço percorrido poderá ser seguido na direção em que esse gap se formou. Então está aqui o gap e aqui nós temos os pontos de redundância que poderá se tornar uma singularidade. Bem, essa é a maneira com que eu vejo o mercado e vamos dar atenção agora ao mercado americano. O mercado americano é um mercado 24 horas que você pode negociar com até meio contrato, meio mini contrato de USA 500 até meio contrato. Você inicia com meio contrato com baixo risco na Active Trades e dessa maneira você pode gerir o seu capital de forma mais segura. Nesse caso do contrato americano, essa métrica que ela vem dando sinal aqui que foi suplantada mostra uma volatilidade já suplantada, né? Ou seja, formou-se um topo, uma singularidade nesse ponto de mudança de direção. Essa singularidade tem um ângulo de inclinação já bem definido. Nesse caso, para retrair esse movimento, com base nessa última escalada, algum nível de negociação deverá ser superado. Aqui vou demonstrar um dos níveis que eu tenho como métrica para que fique bem claro essa intenção do mercado. O mercado já veio aqui nesse nível, então se houver uma busca por movimento no mesmo sentido, o sentido será nesse caso aqui. Bem, essa métrica poderá seguir até esse ponto, caso o discurso não convença o mercado. Vocês verifiquem essas duas barras azuis, vou melhorar o zoom para elas, elas indicam exatamente a movimentação em que o preço, desde a máxima, vem se comportando de forma significativa, ou seja, nesse ponto máximo ele cruzou esse ponto e definiu agora esse ponto. Então aqui nós temos uma linha de tendência de alta que não foi superada. Essa linha de tendência de alta que foi superada nesse momento aqui, nessa retração, é uma linha de inclinação que foi verificada, né, a primeira movimentação. Então vamos dar a ela essa figura emblemática e ela segue nessa mesma direção, fazendo novamente essa mesma figura emblemática. Ela segue na mesma direção, fazendo uma outra figura emblemática num ponto totalmente diferente. Desculpem, não é isso. Num ponto totalmente diferente, qual vou dar atenção agora. Então esse ponto em que ela passa a figurar, ou seja, dar uma impressão que está acontecendo realmente isso, é essa formação cônica que poderá haver expansão. Onde será a expansão? A expansão poderá atingir um nível em que o mercado considere adequado. Aqui está a métrica que eu uso, aqui está a oscilação que ela vem fazendo. Ela não está no centro da oscilação, mas está em busca dessa métrica do centro da oscilação. Bem, vou deixar assim, vou dar atenção a esse ângulo primeiro, porque é o ângulo que está acontecendo e não o ângulo que eu vou predizer o preço. Então está aqui o ângulo que está acontecendo, a maneira com que essa flecha pode ser rompida. Aqui os níveis
deixando de fora essa oscilação mais inclinada, pegando essa oscilação que é uma resultante dessa oscilação menos inclinada, tem-se um topo. Esse topo já foi verificado, ele não está bem desenhado, mas vou dar a ele agora ali. Ali ele fica um pouco melhor. Aqui está ele, aqui também está faltando um pequeno detalhe. Bem, temos aqui já os pontos exatos, né? Pontos resultantes, pontos convergentes podem levar a resultados singulares. Chamo a atenção de vocês que para negociar esses contratos, usem o link que está na descrição do vídeo, inscreva-se na Active Trades e negocie contrato por diferença e derivativos em valores alavancados e centesimais, ou seja, colocando baixo risco do seu capital. Lembre-se que para negociar esses contratos você corre o risco de perder todo o seu capital. Procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada na CVM. Utilize as minhas informações para os seus estudos, não utilize elas para chamadas de negociação ou indicações de negócios a fazer com algum desses 4 ativos que eu apresentei. Agradeço a atenção de todos. Bom dia.